Pode ser mais de uma coisa, viu? O Senhor tem muita bênção para nós. E coloca o seu cartãozinho ali no varal. Lucas, você pode distribuir, por favor? Tem caneta. Pode ir passando as canetas. Nós vamos escrever os nossos pedidos de oração no nosso cartão. Vamos colocar o nosso nome e vamos colocar lá no varal o objetivo. Coloco o que você está precisando de oração. O que eu estou precisando de oração? E coloco o seu nome, né? Porque é importante a gente colocar o nome. Do amarelinho mesmo, o amarelinho é atenção, né? Então, é um ponto de atenção na nossa vida. Enquanto vocês terminam de escrever, vou contar uma história para a gente começar. Você é envolvido ou comprometido? Em uma conversa entre uma galinha e um porco, a galinha chegou para o porco e falou assim: vamos montar um restaurante? Nossa, que legal! Qual será o nome do nosso restaurante? A galinha pensou e falou assim: pernil com ovos. Aí o porco disse assim: lógico que não. Porque senão eu serei o comprometido e você será só a envolvida. Por quê? Porque a galinha só teria o trabalho de dar os ovos e o porco teria que morrer. Quantas e quantas vezes nós somos pessoas envolvidas, pessoas comprometidas, nem sempre são pessoas envolvidas, nem sempre são comprometidas. Nós temos aqui na frente um copo e uma garrafa. Este copo representa aquilo que precisa ser cheio, aquilo que precisa ser resolvido, que precisa ser solucionado. E essa garrafa, enquanto ela está aqui assim, passando perto, aproximando, às vezes dando um abraço, ela representa a pessoa que é envolvida. Mas a partir do momento que nós colocamos o conteúdo dessa garrafa nesse copo, ela já não é mais uma pessoa envolvida, mas ela é uma pessoa comprometida. Envolvidos são pessoas próximas. Comprometidas, pessoas que estão dentro da sua causa. Quando somos comprometidos, nós pagamos um preço, nós servimos, abençoamos, não nos importamos. Os envolvidos até dão um abraço. Os comprometidos oram, ajoelham, choram junto. No livro de João, no capítulo 6, Jesus, depois de um longo dia de milagres, de multiplicação de pães, de ensino, Jesus percebe que a multidão quer apenas estar envolvida, porque ela quer apenas os seus milagres. E após um sermão duro, todos vão embora e ficam apenas alguns dos seus discípulos, ficam apenas os 12. Simão Pedro diz assim, no capítulo 6 de João 68, Senhor, só tu tens a palavra de vida eterna. Jesus pergunta por que eles continuavam lá. E aqueles discípulos fiéis ao Senhor Jesus diz: nós estamos aqui porque só tu tens a palavra de vida eterna. Que nós sejamos assim, comprometidos com a obra do Senhor. E quando nós falamos em intercessão, nós não estamos falando de um grupo fechado, nós
na igreja do Senhor, todos nós somos intercessores. Intercessores na nossa casa, intercessores no nosso trabalho. Onde quer que o Senhor nos coloca, nós somos intercessores. E hoje nós vamos continuar com a nossa segunda lição e o tema é a astúcia das trevas. Ana Luísa, você pode distribuir, por favor? Eu não consegui muito, não vou seguir muito aí, mas depois vocês leiam, porque é bem extenso. Amém? A astúcia das trevas. E aí eu fui ver o que é astúcia. O significado da palavra astúcia é a habilidade de enganar, artimanha, dissimulação, truque, hipocrisia, maquiavelismo. Então, hoje nós vamos mesmo, adentrando aí para conhecer um pouquinho mais da batalha espiritual. A astúcia das trevas. Esse texto, foi preparado pela pastora Cláudia, sob orientação, do Espírito Santo, e nós estamos aqui sendo multiplicadores desse trabalho de escola de intercessão. Na aula anterior, nós trabalhamos o capítulo 1 e 2 do livro de Esther, e nós aprendemos que existem duas igrejas. A igreja Vasti, que na hora da necessidade, na hora que aperta, ela resolve desobedecer. E que é a igreja rejeitada pelo Senhor Jesus. E nós aprendemos que tem a igreja Esther, que é a igreja que nós queremos ser, que é a igreja que obedece, a igreja que busca, a igreja que jejuma e a igreja que ora. Amém? E nós vimos lá no livro de Esther que Esther tinha, um familiar que era o seu intercessor. Quem lembra o nome desse familiar? Mardoqueu, muito bem. E hoje nós vamos aprender um pouquinho mais do que aconteceu com esse homem e da astúcia do inimigo sobre a vida dele. Por quê? Porque se levantou como intercessor na vida de Esther. Esther 2:21 diz que Mardoqueu ouve. Então, depois que Esther estava ali no palácio, que Esther havia sido a escolhida do rei Assuero, O livro de Esther é um livro histórico que foi escrito há 5 séculos antes de Cristo. E nós vimos também que nesse livro, nos 10 capítulos, não aparece a palavra Deus. Mas nós vimos a ação dele, a presença dele, a provisão dele, o cuidado dele em todo momento. Assim como na nossa vida, muitas vezes a gente pensa que Deus não está conosco em muitos momentos, irmã Aparecida? A gente pensa que está sozinho. E depois, quando passa tudo, que a gente olha atrás, a gente fala assim, como Deus estava comigo, Ele estava me carregando nos braços. Amém? E nessa noite nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Então, o primeiro tópico da nossa lição é que Mardoqueu estava lá na porta, nos portões do palácio, porque ele era intercessor de Esther. Ele não continuou a sua vida lá na sua vila, ele ficou ali em volta. E ele, mesmo sem grandes honras, sem receber glória, ele continua ali. E como ele era um intercessor dela, ele estava atento. A partir do momento que ela era a rainha, daquele rei, do rei Assuero, ele também estava intercedendo pelo rei. E a palavra do Senhor vai dizer que ele estava ali, atento a tudo o que aconteceu. E o Senhor usa Mardoqueu para ouvir, para ouvir um momento em que tem uma conversa de traição em respeito do rei, que queriam tirar a vida do rei. E Mardoqueu então fala, com Esther, manda recados a ela, e ela alerta o rei. Isso está escrito no livro de Esther. E toda aquela situação é desvendada, e as pessoas que estavam ali maquinando contra o rei, elas são mortas. Então, isso está escrito na palavra do Senhor. Deus quer usar você, como usou Mardoqueu para desfazer as tramas das trevas. Está na hora de irmos para o nível mais alto de Deus na oração, amém? É normal não nos sentirmos preparados. Muitas vezes a gente fala assim, eu não quero entrar no ministério de intercessão, eu não me sinto preparada, eu não quero fazer nada na obra do Senhor assim, porque eu não me sinto preparada, eu não vou orar por um enfermo que eu não me sinto preparada,
eu não vou lá fazer uma visita para uma pessoa assim, porque eu não me sinto preparado para orar. Mas nós carecemos de estar perto do Senhor. E, às vezes, a maturidade, ela vem com a necessidade. Muitas vezes a gente vai para a igreja, a gente já chega e tem essa necessidade da gente fazer o ID do Senhor. E quando a gente está na guerra, quando a gente está na batalha, é que o Senhor vai trazendo amadurecimento para a nossa vida. Amém? Estamos em terreno fértil. Esse é o tempo da igreja ser voz profética. Então, esse é o tempo. Hoje é o tempo da igreja ser voz profética. O mundo está carente da presença do Senhor. Outro dia nós vimos o testemunho aqui da pastora Marta, né, quando o pastor estava no hospital, que ela ia lá ficar com ele, orar com ele. As pessoas pediam oração. As pessoas estão sedentas, né, de oração, sedentas da palavra de Deus. Irmão Lucas, você pode ler Mateus 5, do versículo 13 ao 16? Microfone. Mateus 5, versículo 13. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Amém, glória a Deus. Então, a palavra do Senhor está falando que nós somos o sal da terra, nós somos a luz do mundo. E nós temos que ser sal com sabedoria, porque o sal, se ele passar, né, ele faz mal. É preciso equilíbrio. É preciso que nós, servos do Senhor, não nos distraiamos com muitas coisas. Às vezes nós ficamos correndo atrás de muitas coisas e não fazemos o que é preciso fazer. Distração na casa do Senhor traz confusão. Distração na obra do Senhor traz confusão. E mata nossas forças, né? Confia no Senhor, busca em oração e vai. Amã observava Mardoqueu. Por que Amã passou a observar Mardoqueu? Porque Amã foi honrado, né? Após esse episódio lá de traição daqueles dois homens lá, os dois eunucos, ao invés de Mardoqueu ter recebido a honra, quem recebeu grande honra foi Amã. Sempre tem aquela pessoa, né, que se coloca ali do lado e que tem um discurso preparado, que é uma artimanha de Satanás. O próprio tema da lição, né, astúcia. Astúcia das trevas. Então, Amã estava ali espreita. Então, ele chegou ao rei e ele foi se aproximando, ele era o ministro do rei, e ele se tornou o preferido, a pessoa de muita confiança ali do rei. Então, o que acontece? A palavra do Senhor fala que o rei confiou tanto nele, que entregou até o seu anel. É como se eu pegasse o meu cartão de banco, a minha senha do banco, e entregasse a alguém. Então o rei fez isso com Amã. E Amã, o rei colocou um decreto que Amã deveria ser, tipo assim, a segunda pessoa do reino, né, depois do rei e da rainha. Então, onde Amã passava, ele era adorado. Lembrando que aqui é o reino persa, né? E que tinham 247 províncias. E nessas províncias, numa delas era o povo judeu, o povo de Deus. Como que esse povo judeu foi parar lá na Pérsia? O povo judeu estava cativo na Babilônia. E aí, quando o rei Assuero, né, assumiu o poder, que na época foi o maior rei, ele é o mais poderoso daquele tempo, então, por interesses, né, dele, ele venceu a Babilônia, conquistou a Babilônia, e o povo judeu voltou ali para aquele lugar. Então, eles estavam vivendo ali sob o governo da Pérsia.
E Amã começou a observar Mardoqueu, que era um judeu e que cultivava, né, a crença no Deus Yahvé. E os judeus, né, o povo, nós, o povo de Deus, a gente não se dobra perante homens, a gente não adora homens. E assim, Amã não se dobrava diante de Mardoqueu. E Amã, quando ele passava, todo mundo ajoelhava, quando ele passava, todo mundo adorava ele. Então ele passou a perceber isso. Por que que aquela pessoa não faz isso comigo? Por que que ele não se prostra diante de mim? Então, o que que Amã fez? A palavra do Senhor fala no livro de Esther que ele começou a investigar Mardoqueu e investigar a origem. Quem é esse homem? De onde que ele veio? Nós estamos recebendo mais alunos. A paz do Senhor, sejam bem-vindos. Glória a Deus. Então, Amã, o que que ele fez? Ele passou a perseguir Mardoqueu. E ele foi descobrir quem que é esse homem que não se prostra diante de mim. Por que que ele não faz isso? E ele descobriu a origem de Mardoqueu, que Mardoqueu era do povo judeu. E a palavra do Senhor diz, né, a história lá em Samuel, no livro de 2 Samuel, está dizendo que Amã, ele era descendente dos amalequitas. Porque quando Deus mandou extinguir os amalequitas, era o rei Saul, e o rei Saul, ele não era um rei obediente ao Senhor integralmente. Então, ele não era para destruir, não levar nem os despojos. E aí o rei levou despojos, levou um rei lá. Então, não era para sobrar nada, não era para sobrar ninguém dos amalequitas, que é inimigo do povo de Deus, e sobrou, e vieram gerações. Então, Amã, a descendência de Amã, segundo a palavra, é dos amalequitas. Então, quando ele soube que Mardoqueu era um judeu, ele se irou, ele se levantou, assim como o inimigo se levanta nos dias de hoje contra nós, povo de Deus. Certo? Parece que o inimigo, em alguns momentos, cresce. Na nossa vida é assim. Então, naquele momento, Amã, que era o inimigo do povo de Deus, cresceu. E na nossa vida, parece que em alguns momentos, a gente ora, a gente jejua, a gente busca, e parece que o inimigo cresce, que ele vem para cima da gente com força, né? Parecem problemas. Irmã Natália, lê para nós Esther 3. O versículo 1, 8, 9 e 10. Esther 3, 1, 8, 9 e 10. Depois desses acontecimentos, o rei Xerxes honrou Amã, filho de Amedata, descendente de Agag, promovendo-o e dando-lhe uma posição mais elevada do que a de todos os demais nobres. Agora o 8. Então Amã disse ao rei Xerxes: existe certo povo disperso e espalhado entre os povos de todas as províncias do teu império, cujos costumes são diferentes de todos os outros povos, e que não obedecem às leis do rei. Não convém ao rei tolerá-los. Se for do agrado do rei, que se decrete a destruição deles, e eu colocarei 350 toneladas de prata na tesouraria real, à disposição para que se execute este trabalho. Em vista disso, o rei tirou seu anel selo do dedo e deu a Amã, o inimigo dos judeus, filho de Amedata, descendente de Agag, e lhe disse: fique com a prata e faça com o povo o que você achar melhor. Então, Amã tinha tanta confiança do rei, ele foi tão astuto, que ele conquistou tanta confiança do rei, que ele vai no rei, e ele, com a astúcia das trevas, ele foi lá na cabeça do rei e falou assim: tem um povo aqui, rei, que não te serve direito, que ele não é fiel a você, esse povo é traidor. E ele inventou muita mentira, né, porque o inimigo é o pai da mentira. E o que aconteceu? Ele mesmo já arrumou a solução, ele mesmo já falou assim: olha, esse povo precisa ser extinto, e eles são traidores. E o que acontece? O rei, né, que não era uma pessoa de oração, que não era uma pessoa que buscava ao Deus vivo,
foi na cabeça dele, né, não estava vigilante, e aceitou aquela solução que ele deu, aquela artimanha. Então estava preparada ali aquela trama na história. E Mardoqueu, né, quando ele fica sabendo disso, que o povo foi declarado. E ainda tem uma coisa, eles falaram assim, que dentro de 11 meses, marcou até o dia, que seria, em todas as províncias, todo judeu seria morto. Então tinha o dia, tinha 11 meses, então quer dizer, havia uma tortura psicológica, um sofrimento ali naquele tempo, né? E Esther estava no palácio, né, já rainha, ela não sabia disso. E então, através das suas criadas de confiança, elas ficaram sabendo disso. Mardoqueu se entristeceu tanto que ele vestiu panos de saco, né? Os sacos que eram feitos de peles de cabras, peles de ovelhas, e passava cinza. Os judeus tinham esse costume, passavam cinza no rosto, né? Em sinal mesmo de entristecimento, de constrangimento diante ali daquela situação, de estar contrito ali com aquela situação. Todos morreriam, não havia perdão para nenhum. E o rei, né, o rei Xerxes ali, que outras versões diz o rei Assuero, ele não sabia que a sua rainha, que a sua esposa era uma judia, que ela era Hadassa, porque isso ela não pôde falar, né, ela não falou. Então o que acontece? Ele aceitou aquele decreto, decretou aquilo ali sem saber que ele ia cortar a cabeça da própria esposa. E a palavra do Senhor diz assim, que Mardoqueu entendia quem que era o seu povo. E ele queria defender o seu povo. E aí a pergunta, né, do texto é para nós: você entende a igreja ser seu povo? Nós que estamos aqui, nós entendemos a igreja ser o nosso povo? A dor do meu irmão é a minha dor? Eu preciso pagar preço pela dor do meu irmão? Eu tenho que ser apenas envolvido com a dor do meu irmão ou ser comprometido com a dor do meu irmão? Somos chamados à responsabilidade. Esther 4, 13 e 14. Quem pode ler? Esther 4, versículo 13 e 14. Claudinha vai. Vamos deixar o livro de Esther aí, Apóstolos, né? Abrir nossas Bíblias no livro de Esther. Esqueci de falar para os irmãos. Esther 4:13. Então lhes disse Mordecai, que respondessem a Esther: não imagines que, por estares na casa do rei, só tu escaparás entre todos os judeus. Porque, se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para a conjuntura como é que foste levada a rainha? Amém, glória a Deus. Então, o que acontece aí nesse texto? Mardoqueu, ele chama Esther a razão. Ele fala assim: olha, Esther, você acha que você vai ficar livre? Você não vai ficar. E aí ele chama ela para honrar o seu compromisso. Ele chama ela a ser comprometida com o seu povo. Você não está aí, Deus não te colocou aí em vão, né? Ele chama ela ao seu compromisso de rainha. Então, na vida do servo de Deus, o lugar, o tempo, a posição, não é por acaso, tudo tem um propósito. Nós estamos aqui, neste tempo, servindo o Senhor nessa casa, não é em vão. A irmã Natália está trabalhando lá nessa empresa, não é em vão, tudo tem o propósito do Senhor. Talvez não seja o emprego que ela sonhou, mas Deus colocou ela lá. Muitas vezes na minha vida profissional, o Senhor me colocou lugares que às vezes eu nem estava querendo ir, mas eu recebi uma transferência, havia uma necessidade, eu era requisitada para naquele... E no momento eu não entendi o propósito. E depois, passado o tempo, eu entendi o propósito do Senhor. Amém? O Espírito Santo nos chama ao propósito. Nós estamos na nossa campanha na quinta-feira buscando o Espírito Santo. Irmãos, as coisas de Deus são tão perfeitas que o irmão Zenon um dia falou assim: nós vamos fazer a campanha, quem tiver ideia da campanha, né, pastor? Coloca sugestões. E aí ele falou: eu já tenho até uma aqui, mas dá sugestões. Eu e a pastora, a gente até conversou numa outra aí. E é esse o tema, é o Espírito Santo, é buscar o Espírito Santo, porque tem tudo a ver. Na aula passada a gente falou isso, do Espírito Santo, que a gente precisa do Espírito Santo para libertar da nossa orfandade, né, do nosso passado.
para ter os frutos do Espírito, servo de Deus, o intercessor precisa ter os frutos do Espírito. E agora está falando aqui, ó, o Espírito Santo nos chama ao propósito. Esther decidiu, ela fala lá no verso 16, se perecer, pereci. Se eu tiver de morrer, eu vou morrer, mas eu vou lutar pelo meu povo. Né? Ela poderia tentar se salvar perante o rei, usar da sua beleza, usar da empatia, usar do encantamento que o rei teve por ela para se salvar. Não, mas ela era comprometida. Amã chegou ao rei com mentiras, como muitas vezes o inimigo faz com os seus servos. Um espírito de ousadia da parte do Senhor tomou conta de Esther. Então Esther, ela foi ousada. Então o que ela fez? Ela chamou suas servas e não falou nada com o rei precipitado. Ela chamou suas servas e aí a palavra do Senhor fala assim, que ela foi buscar, né, preparo. Nós devemos buscar o preparo espiritual para enfrentar as situações. Tem uma palavra, tem um texto que fala assim, que lá em Mateus 17, 21, quando os discípulos foram expulsar um endemoniado lá, né? Foram orar para o endemoniado e não conseguiram expulsar o demônio. E aí eles perguntaram para Jesus, mestre, por que a gente não conseguiu, né? E aí ele falou assim, olha, esta casa só sai com jejum e com oração. Então muitas vezes, nós como intercessores, como servos do Senhor, né, que vamos orar, vamos interceder por uma causa, né, irmã Kelly, você está lá trabalhando com um grupo de casais, aí tem uma família que vocês precisam cobrir mais com oração, não é pelas forças próprias, às vezes vocês têm que buscar mais, revestir a casa de vocês primeiro, com jejum, com oração, para depois estar intercedendo por essas famílias. Então Esther, o que ela fez? Qual foi o preparo dela primeiro? E que a gente deve seguir, né? Humilhar-se diante de Deus. Então a primeira coisa, humilhar-se diante de Deus. Mardoqueu também. Olha o simbolismo dele colocar as vestes de saco, passar cinza no rosto. Humilhar-se diante de Deus. Como que a gente humilha diante de Deus? A gente humilha diante de Deus, pedindo perdão pelos nossos pecados, perdoando o nosso próximo. A gente pede oração para o nosso irmão, a gente pede ajuda para os nossos líderes. A gente se ajunta na igreja, né, em clamor e no jejum. Tomar a decisão de enfrentamento. Um espírito de sabedoria toma conta de Esther para falar com o rei somente após o jejum. Então ela teve sabedoria, porque ela tinha o Espírito Santo, para falar com o rei só depois que ela jejuasse, depois que ela preparasse. Então Esther, ela pediu que as suas servas, e ela mandou recado, né, mandou cartas ao povo, às províncias que orassem e jejuassem junto com ela, e o povo levantou um clamor e jejum. E quais foram as consequências do jejum de 3 dias? Venceu a escravidão, tornou-se a rainha da Pérsia, soberana mesmo, tornou-se intercessora, resgatadora do seu povo, ajudou a levar a nação a salvação, alegria e honra para os judeus. Então, aquilo que Esther teve sabedoria do Senhor, produziu tudo isso aqui. O povo que estava cativo foi liberto, ela se tornou intercessora, uma resgatadora do seu povo, e ela ajudou a levar salvação, alegria e honra para os judeus. Nós vimos na aula passada que ou nós somos a igreja Vasti, ou nós somos a igreja Esther. E aí nós escolhemos caminhar com o Senhor e ser a igreja Esther. Quem você é ou você quer ser? Nós escolhemos ser a igreja Esther, a igreja que ora, que obedece, que busca. Nascemos para cumprir um propósito, e nós lemos aqui na aula passada, que nós fomos escolhidos, né, lá em Salmos, o irmão Lucas leu na aula passada, desde o ventre da nossa mãe, o Senhor nos tecesse, o Senhor nos escolheu. Talvez você não saiba por onde começar. Talvez eu não sei onde que eu vou começar, né, fazer o ID do Senhor. E aí a palavra do Senhor manda a gente parar, a gente acalmar. Ninguém consegue se organizar se não se dispor a esse novo tempo, se não houver intervenção divina. Eu preciso dar o meu passo, de falar, Senhor, eis-me aqui. Cada um que está aqui nessa noite já fez isso. Já se colocou só de sair de casa e vir até aqui. Senhor, eis-me aqui.
Amã simboliza nesse texto a manifestação das trevas. Vemos que o rei colocou em uma posição mais elevada que todos. A posição elevou o seu coração. Então, quando o rei colocou Amã numa posição mais elevada, aquilo elevou o seu coração. E lá no livro de Ezequiel, no capítulo 28, alguém pode ler o versículo 11 até o 19? Lá vai falar sobre a rebelião no coração de Lúcifer. Então, está comparando aí o Amã com Lúcifer. Pastora Marta vai ler. Ezequiel 28, 11 ao 19. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro e dize-lhe: Assim diz o Senhor Deus: Tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus. De todas as pedras preciosas te cobrias: o sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo e a esmeralda. De ouro se te fizeram os engastes e os ornamentos. No dia em que foste criado, foram eles preparados. Tu eras querubim da guarda ungido, e te estabeleci, permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Perfeito eras nos teus caminhos desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência, e pecastes, pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra, diante dos reis te pus, para que te contemplem. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo, que te consumiu e te reduzi a cinza sobre a terra, aos olhos de todos os que te contemplam. Todos os que te conhecem entre os povos estão espantados de ti. Vens a ser objeto de espanto e jamais subsistirás. Amém. Palavra forte, né? Então, aí nós estamos vendo nesse texto quem era Lúcifer. Ele era um querubim, né? E ele quis o lugar do rei. Ele quis ocupar o lugar de Deus. Amã quis ocupar o lugar do rei. Ele encheu seu coração de cobiça, de inveja. Esther 3, 1, 2, 5 vai relatar sobre isso. Amã encontra Mardoqueu e se incomoda. E aí nós entendemos que os escolhidos de Deus, eles são perseguidos desde dentro do ventre. E o objetivo é que o escolhido entenda o poder que há nele. Nem sempre dá tempo de amadurecer aquilo que eu falei. Deus nos chama para a obra e às vezes a gente fala que não está preparado, mas a gente precisa fazer a obra do Senhor. Se o escolhido se permite ser tomado pelas coisas do inferno, é terrível. Olha, o pastor Hugo Domingo falou sobre alguns cantores aqui, né? Que tem o dom da música, que tem o dom para cantar, que o Senhor chamou, mas eles não abandonam o mundo por causa de dinheiro, por causa de mamon, né? E aí quer servir dois senhores, e aí fala aqui, se o escolhido permite ser tomado pelas coisas do inferno, é terrível, porque ele é má influência. Quantos cantores nós estamos vendo aí que era cantor que servia o Senhor, que estava na igreja, influenciadores, né? Pessoas que eram influenciadores e que hoje estão influenciando para o mal. O inimigo tem atacado muito isso, pessoas que tinham uma influência dentro da igreja, que conhecem a igreja, que conhecem a palavra, e que agora sai da igreja distorcendo as situações aí na internet. Quanto mais ele fala
Tipo assim, o inimigo quer que alguém lá de dentro da igreja saia e fale e escandalize a obra do Senhor. Por que as pessoas fazem isso? Tá com o Senhor, tá bem, por causa do dinheiro, porque quer buscar coisas para si mesmo, né? Quer engrandecer. Nós estamos aqui, toda a honra e toda a glória do Senhor Jesus. Amém? Por favor. E a palavra do Senhor fala assim, que as pessoas tentam satisfazer, as pessoas que um dia estiverem na casa do Senhor e que hoje procuram o mundo, que eles não vão encontrar paz, que eles não vão encontrar alegria verdadeira, eles ficam nessa ânsia buscando, porque como nós cantamos aquela canção, quem já pisou no santo dos santos não sabe viver em outro lugar. Não adianta, vai procurar, mas não sabe viver em outro lugar. E você olha, tem uma cantora aí que ela era cantora, se dizia cantora gospel, e agora ela mudou até a aparência satânica, aparência do mal, que você vê ali, você arrepia com aquilo ali. E Satanás, ele transforma a pessoa assim, que ela está se achando bonita com aquilo ali, está acabando com a pessoa, né? Lucas 24, do 1 ao 7, está falando assim que as mulheres, né, Maria Madalena e a outra Maria, elas chegaram lá no túmulo, né, após quando houve o sepultamento de Jesus, no domingo, elas chegaram lá e elas não encontraram Jesus. E quem que aparece para elas? Quando Maria Madalena e a outra Maria, as mulheres que seguiam Jesus, as mulheres lá da Galileia, que acompanhavam Jesus, quando elas chegam ali no sepulcro, lá na ressurreição, que o anjo, quem estava lá? O anjo. E o que o anjo fala para ela? Lá em Lucas 24, 1, 7, está dizendo assim, que o anjo disse assim, ó, por que buscais entre os mortos? Ele vive. Então o Senhor fala para nós nessa noite, por que buscais entre os mortos? E o que é? Como é que o crente está buscando entre os mortos? A gente não adora morto. Como que a gente está buscando outros mortos? E eu fiquei pensando que às vezes a gente busca entre o passado. Em 1980, quando eu estava na minha juventude na igreja, quando eu fazia parte do círculo de oração, né, minha Aparecida? Lá na igreja, aquele tempo que era bom. Eu estou buscando uma coisa que ficou no passado. O tempo bom é agora. Que a irmã Aparecida está aqui, intercessora dessa casa, que ela está servindo ao Senhor aqui. A irmã Kelly fica assim, ó, o tempo bom é quando eu ministrava lá não sei onde. Tá. O tempo bom é agora. O tempo bom é agora que ela está servindo ao Senhor nessa casa, que está firme aí com o ministério de casais. A pastora Marta, o pastor Júlio, o tempo bom é quando a gente estava lá em Anguera. O tempo bom é agora, o Senhor te colocou aqui neste tempo e Ele tem um propósito, né, pastor Itamar? Então esse que é o tempo bom, a gente não ficar voltando, a gente não ficar, igual o anjo falou, né? Dá a palavra para o irmão Itamar. Não podemos ter saudade. Às vezes a gente pode até ter saudade, mas a gente não ficar preso no passado, né? Eu cantava lá na igreja, eu era assim. Seja hoje. Se eu já não canto mais, eu vou fazer outra coisa na igreja, né? Muitos buscam entre os mortos a vida. Muitas vezes falta dar vida ao que o Senhor está falando. Muitas vezes falta dar vida ao que o Senhor está falando. Ao que o Senhor nos diz na sua palavra, né? Quando o Senhor fala lá para a filha de Jairo, né? Talita, cume, levanta. O Senhor fala para nós, povo dele, intercessores da casa dele, levanta. Muita gente está lá na pandemia ainda. E não é só aqui em Catalão, não é só na igreja de Deus, não. No mundo inteiro tem gente que está presa lá na pandemia, tem gente que não saiu de casa ainda, tem gente que não deixou do culto online, não que não possa assistir, amém, que os irmãos têm mais esse recurso, mas estar aqui em igreja, enquanto igreja, em comunhão na casa do Senhor, olha que bênção. Hoje nós já oramos, nós já fizemos a dinâmica, daqui a pouco nós vamos orar uns pelos outros, olha esse abraço caloroso que a gente chega, que a gente dá um no outro, isso não tem preço, né, irmãos? Amã percebe que Mardoqueu não se prostra diante dele quando ele passa, nós já falamos isso.
Amã passa a ser figura de resistência. E aí eu quero parar um pouquinho nisso. Mardoqueu é figura de resistência contra Amã. E vice-versa. O Amã vai atacar Mardoqueu, ele que vai ser o inimigo. Por quê? Todo intercessor, ele se torna uma pessoa, se torna resistência contra as trevas. A irmã Kelly tem a família dela que não está toda ainda na presença do Senhor. Ela ora, ela busca, ela jejua, assim como cada um de nós temos pessoas da nossa família que ainda não se renderam aos pés do Senhor. Nós nos tornamos resistência. E as trevas se levantam contra a nossa vida por isso. Mas nós precisamos ter medo? Não, porque o mundo jaz no maligno, mas o Senhor já venceu. Pastora Marta leu ali, ó. Venceu com o sangue de Jesus lá na cruz. Falou ali, ó. O que o Senhor fez com o inimigo, né? Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. A irmã Aparecida é resistência na família dela. Muitos se levantam contra ela. Porque você está ruim, você ainda está indo na igreja, né, irmã Aparecida? Lá no seu trabalho, muitas vezes do nada levanta uma onda assim em cima da gente, assim, que você fala assim, Senhor, de onde saiu isso? Astúcia do inimigo. O inimigo tentando atacar as nossas vidas. Do nada surge uma situação com um familiar nosso, com quem convive às vezes mais perto de nós, um mal entendido, uma coisinha assim, vira uma bola de neve. Mas oramos, clamamos pelo nome de Jesus, pelo sangue de Jesus, porque a autoridade ela não é nossa. A palavra do Senhor vai falar, depois a gente vai ver mais lá na frente, que quando Satanás, né, e o arcanjo Miguel estavam pelejando pelo corpo de Moisés, é uma passagem bíblica lá de Judas 9. O arcanjo Miguel, em momento algum, ele levantou juízo inflamatório contra Satanás, contra o inimigo. E assim somos nós. Que aquele dia, na outra aula, a gente falou assim, o nosso inimigo, ele não é o nosso ente querido, o nosso parente que não é convertido, não é o nosso colega de trabalho que não é cristão. Ele não é nosso inimigo. Nós temos que lutar contra Satanás, contra as hostes espirituais, contra os principados e contra as potestades. E aí ele diz assim, ó, lá em Judas 9, ele fala assim, ó, o Senhor te repreenda. Então, naquele tempo, aí o arcanjo Miguel fala assim, o Senhor te repreenda. Mas Jesus veio, morreu na cruz do Calvário e nos deu autoridade para repreender no nome de Jesus. Aqui nessa casa, ora, repreende enfermidade, não é pelo poder do pastor, pela pastora, do diácono, da diaconisa, é pelo poder do sangue de Jesus. É em nome de Jesus que nós oramos, é em nome de Jesus que nós repreendemos as enfermidades, é em nome de Jesus que nós repreendemos todo o mal, que repreendemos os demônios, é em nome de Jesus, é na autoridade da palavra, do nome dele, é porque no nome dele que tem poder, nós somos apenas vasos. Por isso nós possamos nos revestir da palavra dele. Tiago 7 diz assim, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Sujeitai-vos a Deus, está falando de quê? O que é sujeitar? Quem quer falar sobre isso? Sujeitai-vos a Deus. Irmã Cláudia. Sujeitai-vos a Deus. É o que a gente falou na outra semana, né? Obediência. Obediência. Sujeitar ao Senhor. Viver uma vida de obediência ao Senhor. Como que o inimigo foge? A fuga do inimigo se dá se nos sujeitarmos a Deus em posição de obediência, nos humilharmos, nos prostrarmos, quebrar todo o nosso eu, nosso orgulho, né? Às vezes a gente acha que a gente é grande, que a gente é importante, e a gente falou disso, que muitos ministérios caem, muitos ministros de altar caem, porque se acha grande, se agiganta o eu dele, assim como Amã se agigantou, assim como Lúcifer, que era o arcanjo, um querubim, que ele se agigantou. Então, quando a gente se agiganta, Deus não deixa a gente permanecer naquele lugar, não.
Tudo é para Ele, tudo é dele. Nós viemos para ser adoradores, para servir. Nós não viemos para ser servidos. Jesus deu esse exemplo. Eu vim para servir e não para ser servido. Não deixe que a razão roube o espaço da fé. Eu estava refletindo e aí o Senhor me deu essa palavra. Não deixe que a razão roube o espaço da fé. Muitas vezes, a razão, né, principalmente assim, os mais jovens, a razão tenta roubar o espaço da fé na vida. Independente da ciência, dos fatos, independente das garantias, nós somos um povo chamado a andar por fé e não pelo que vemos. Então a gente vê tanta coisa aí na internet, na faculdade, nos livros, mas nós somos chamados a viver por fé e não por vista, né? O homem, às vezes a ciência, o médico, o juiz vai decretar uma sentença que aos olhos humanos é aquilo ali e não tem saída, aquela porta está fechada, mas aos olhos do Senhor, quando nós olhamos pela fé, é possível. A palavra fala, tudo é possível ao que crê. Tudo. Eu contei um testemunho na reunião de mulheres que tinha uma porta fechada na minha vida, eu precisava me mudar, tinha uma porta fechada assim, com 6 chaves, que ela estava fechada para mim. E o Senhor abriu essa porta assim para mim, e a chave veio para minha mão. E tantas outras coisas, muito mais, né? Tantas outras coisas. Eu fui fazer uma cirurgia que o médico falou assim, a possibilidade de você ter que usar uma bolsa de colostomia muito grande. Esteja preparada. E eu não fui fazer essa cirurgia sozinha, houve um preparo, houve oração, houve intercessão, houve busca. E o Senhor é fiel. E hoje eu estou aqui perfeita, com o meu aparelho urinário, com os meus perfeitos para a honra e glória do Senhor Jesus. E assim como o Senhor tem feito na minha vida, o Senhor tem feito na vida de cada um dessa igreja. Na quinta-feira a gente tem visto cada testemunho lindo, né? No nome de Jesus. Semana passada, na terça-feira, nós levantamos um clamor pela vida da Maria Luísa, né, que estava tão mal no hospital. A pastora Marta me ligou e falou, olha, eu não vou conseguir ir, mas ora. Aí encontrei com a Stephanie aqui na porta, né, ela falando realmente a situação. E no outro dia eu fiquei tão feliz, eu regozijei na presença do Senhor, porque ela recebeu alta. Vai tomar medicação ainda, está tomando a medicação, estava tomando a medicação, indo lá tomar. Mas olha que bênção, né? O Senhor ouve o clamor da sua igreja, o clamor do seu povo. Então não deixe que a razão roube o espaço da fé na sua vida. Independente dos fatos, independente das garantias, nós somos um povo chamado a andar por fé e não pelo que vemos. E às vezes, como povo de Deus, nós andaremos sem nenhuma garantia. Muitas vezes o Senhor manda a gente fazer uma coisa e a gente vai sem garantia nenhuma humana, olhando aos olhos humanos, as pessoas falam assim, esse aí é louco. A irmã Lívia contou a história da Paula, né? Da casa, olha que testemunho lindo, né? Paula, nós não podemos comprar essa casa, nós não temos condição de comprar essa casa. Ela falou assim, o Senhor vai me dar essa casa. Eu vou morar na minha casa, eu não vou morar de aluguel, porque o Senhor já tinha falado com ela já tinha buscado o Senhor. Isso é fé, isso é busca, isso é intimidade com Deus, né? E aí pergunta assim, mas como que aconteceu? Aí a gente não entende, fala assim, foi o mover do Espírito Santo de Deus, né? E às vezes a gente fala assim, eu estou indo, mas eu estou... E a palavra é assim, obedeça, simplesmente obedeça. E o resto Deus se responsabiliza. O resto Deus cuida, Deus se responsabiliza. Obediência é a única garantia para o povo de Deus. Lá em Deuteronômio 28 está lá falando, né? As promessas do Senhor para a nossa vida, se a gente obedecer, se atentamente ouvir a voz e obedecer. E tem um monte de promessa, mas aí tem também as consequências para quem não obedece. A gente falou isso na outra aula, né? A mãe investiga Mardoqueu. Quem ele é? Quem é seu povo? Quem que é essa igreja? Ah, Cláudia está lá no trabalho dela, Ana Luísa está lá no trabalho. Por que essas meninas são diferentes assim? Quem que elas são? Aí vai descobrir, é crente, né? Às vezes lá na faculdade vai fazer um movimento, fazer coisa, você já fica do lado ali. Mas por que não participa disso? Por que não participa? Ah, aquela ali.
né? Não é só de falar, é nas ações. A gente falou isso aqui, que Deus, as pessoas veem Deus na nossa vida não é através do que eu falo aqui, é através do nosso testemunho. Porque falar, tem muita gente envergonhando a palavra de Deus, tem muita gente falando coisas aí. Porque hoje, antigamente, fazia uma pesquisa aí e perguntava assim, qual a sua religião? Aí católica, apostólica, romana. Hoje pergunta assim, qual a sua religião? Sou evangélico, sou evangélico, sou evangélico. Sou gospel, sou... Não. E aí, né? E aí tá lá cantando música do mundo, influenciando pessoas a fazer coisa errada, a prostituir, a beber disso, e tantas outras coisas. Tantas outras coisas. Está lá falando para os outros que é crente, põe a bandeira da igreja assim. Aí tem um evento lá da empresa, vai lá e pratica tudo quanto é coisa que não podia praticar. Ou então não faz isso, mas faz intriga, causa inveja, fofoca, a pastora falou, fofoca, né? Vai lá, ó, dedo duro no colega, não se solidariza com o colega. Então isso tudo é falta de obediência. Quando o inimigo começa a perseguir o indivíduo na terra, ele não está interessado naquela pessoa, viu? Quando o inimigo começa a perseguir você, ele não está interessado em você. Como eu falei assim, foi na terça-feira, o Senhor me deu a palavra, eu falei assim, ó, que nós lutamos, o Senhor luta as nossas guerras, nós lutamos as guerras do Senhor. Então essa guerra, ela começou há muitos anos atrás, há muitos séculos atrás. E o inimigo, ele não está interessado só na gente, mas na história que está por trás de nós, né? Por que Mardoqueu não se prostrou diante de mim? Ele está achando que é melhor que eu? Esse escravo deveriam ser os pensamentos de Amã. A Bíblia identifica o nosso inimigo, ele é Satanás, que significa acusador, oponente, diabo, adversário, pai da mentira, Deus deste século, governador dos príncipes do ar. Ele aparece disfarçado de anjo de luz para enganar os escolhidos. Então, nem tudo que parece é, né? Às vezes até dentro da igreja, a igreja querendo atrair pessoas, querendo atrair multidões, ela abre espaço para que a influência maligna esteja ali. Vai fazer a boate dentro da igreja, vai fazer a festa junina dentro da igreja. Tem. Eu visitei uma igreja um tempo que tinha que fazer festa junina para os jovens da igreja não ir fazer festa junina fora. Só não falava que era festa junina, mas tinha que vestir do mesmo jeito, tinha que fazer do mesmo jeito. É cultura pagã, é contra os princípios da palavra. Essa palavra aqui não é soberana, não é a verdade? E a Bíblia fala, conhecereis a verdade vos libertará. Na quinta-feira nós estávamos com o estudo bíblico. O estudo bíblico é conhecer a verdade. Quantas pessoas vêm no estudo bíblico? O pastor Adelino, o apóstolo Adelino, falou semana passada aqui. Culto de busca pelo Espírito Santo, aprender mais, ter intimidade com o Espírito Santo. Ele falou assim, se essa campanha fosse de cura de libertação, essa igreja estava cheia. Ele tem experiência, porque ele é um pastor, tipo pastor missionário, né? Ele tem a igreja que ele pertence, mas ele prega no Brasil inteiro. Então, nós temos que escolher o nosso nível de comprometimento ou envolvimento. A época que você orava pouco, a presença das trevas se fortalecia ao seu redor. Casa, ambiente, trabalho, faculdade. O intercessor é quem ora, não o que diz vou orar. Então, a época que você orava pouco, ou que você dizia que eu vou orar, às vezes você nem percebia, mas o inimigo estava dominando, as forças do mal estavam dominando. O escolhido não tem escolha, você foi chamado, você foi escolhido, você foi escolhido desde o seu ventre. Não foi sua escolha pessoal. Se a pessoa não estiver no Espírito, não consegue ver o agir das trevas. Deus nos chama a sermos preventivos. Alguém lê 2 Coríntios 2:11. Irmãos, isso aqui é muito importante. Se a gente não tiver com a unção do Espírito Santo, a gente não tem a visão espiritual, a gente fica com escama nos olhos.
2 Coríntios 2:11. A gente acha que tudo está normal. Quanto mais a gente ora, e a irmã Aparecida, o irmão Itamar, são guerreiros de oração há mais tempo, sabem disso. Quanto mais a gente ora, mais visões espirituais a gente tem, mais a gente percebe o ataque do inimigo nas situações. Parece que os nossos olhos são abertos. A gente tem mais discernimento do mundo espiritual. Não é isso, irmã Aparecida? Alguém pode ler 2 Coríntios 2:11? A fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós, pois não ignoramos as suas intenções. Mas eu posso ler o 10 para ter sentido? Se vocês perdoam a alguém, eu também perdoo aquilo que perdoei, se é que havia alguma coisa para perdoar, na presença de Cristo, por amor a vocês, a fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós, pois não ignoramos as suas intenções. Amém. Aqui está falando assim, ó, que Deus nos chama a ser preventivos. Então, esse ser preventivo, a gente é pedir perdão, assim como a oração do Pai Nosso que o Senhor nos ensinou. Que o Senhor nos perdoa assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então, liberar perdão é uma condição para a gente andar no Espírito. Amã estava sentado com nobres, enquanto Mardoqueu estava sentado na porta do rei, sentado nas escadas do palácio. Mardoqueu entendia seu lugar, sua posição. Lugar de vigilância nem sempre é visto honrado. Então, você que é intercessor na sua casa, na sua família, você nem sempre é honrado. Nas igrejas, às vezes, o cargo, né, de intercessor, a função de intercessor, muitas vezes as pessoas não querem, porque não é um cargo que vai aparecer, né? Não vai destacar. Um homem e uma mulher de Deus conseguem perceber quando Deus está agindo. Isso que nós falamos, buscando através da oração, do jejum, da consagração. Creio que Mardoqueu não sabia o nível de guerra. Ele não imaginava o nível da guerra que ele estava entrando, que era libertar o povo de Israel das mãos do inimigo. Que esse Amã, ele vinha lá dos amalequitas, que o mal, ele vinha lá de trás, que esse ódio, que essa raiva vinha lá de trás. Então, muitas vezes, nós como intercessores, lá no trabalho, na nossa casa, aqui na igreja, a gente não sabe o que a nossa oração vai produzir, o que a nossa busca, o que a nossa dedicação vai produzir. E eu volto novamente para a irmã Kelly e o irmão Walter, que o trabalho deles é de interceder por casais. Hoje a família é um dos principais pontos que o inimigo tem atacado, destruir a estrutura familiar. E isso eu chego a arrepiar, porque é um levante do inimigo. Então, tem que orar muito, a igreja tem que orar muito por vocês, consagrar esse ministério. Todos os ministérios aqui na igreja são líderes do ministério da família. Então, está buscando, está consagrando. 2 Coríntios 11, 13 e 14. 2 Coríntios 11, 13 e 14. Porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolo de Cristo. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Isso que nós falamos, que é o enganador, né? Se todo o poder foi dado a Jesus, o que resta ao príncipe das trevas? De ser governador do engano. Então, ele que é o governador do engano. Precisamos andar no Espírito para a gente ter visão espiritual. E aí, aqui na nossa apostila, a gente para agora e a gente vai levantar um clamor. A gente vai orar 10 minutos, né? O Espírito Santo é que determina, mas nós vamos orar. Nós vamos levantar um clamor, porque nós estamos lutando contra hostes espirituais. Então, nós vamos levantar um clamor pela nossa vida, exaltar o nome do Senhor Jesus e um clamor pela nossa casa. Quem estiver nos assistindo em casa, vamos fazer uma pausa, cada um, se estiver sozinho em casa, vai orar, vai clamar ao Senhor. Nós vamos clamar ao Senhor agora, em nome de Jesus. Porque viu o propósito na vida de Hadassa. Mardoqueu viu o propósito na vida de Hadassa, quando ele falou para ela assim, ela foi recrutada, a gente sabe que ela não foi escolhida. Tem um historiador que eu estava lendo hoje, que ele fala que 400 moças foram levadas para ser escolhida a rainha, né?
a princesa do rei. Só que quando Mardoqueu fala para ela assim, ó, lá você não vai se identificar, não vai falar a sua origem de Hadassa, vai falar seu nome persa, que é Esther, Deus estava dando estratégia para ele. Deus deu já visão para ele, propósito na vida dela ali dentro. Um intercessor no espírito de paternidade. Muitas vezes na nossa vida espiritual, a gente tem intercessores na nossa vida, durante a nossa caminhada, que tem esse espírito de paternidade na nossa vida, né? Nosso Deus está chamando a igreja de dentro para fora. Se ela não tomar cuidado, o povo e ela morrerão. O decreto inclui ela também. Então, Mardoqueu falou para ela que se ela não tomasse cuidado, ela também ia morrer. Ela não estava livre daquilo ali. Se você não observar o que Mardoqueu disse a Esther, Deus levantará outro libertador. Então, o Senhor nos chama. O Senhor nos chama para fazer a obra dele. Se eu não vou, o Senhor levanta outro. E a palavra está falando que ele usa pedra, ele pode usar um homem, pode usar um velho, pode usar gente, pode usar o jumento. Qualquer situação. Se você não for, perderá a honra de servir o rei. Então, se a gente é chamado e a gente se recusa, a obra do Senhor não vai parar. O recado vai chegar onde que tem que chegar. Quem perdeu a honra foi você. Esther passou por um processo de unção. Quando a Esther estava sendo preparada para ser a noiva do rei, uma das noivas do rei, ela ficou 6 meses numa fase lá de óleos, depois mais 6, foi durante 1 ano esse processo de unção. Então, espiritualmente, Esther passou por um processo de unção. Nós precisamos passar pelo processo de unção que estava sobre Esther. Nós precisamos. A irmã Aparecida Bruno, na palavra que ela trouxe aqui, eu não estava aqui em Catalão, estava viajando, mas eu assisti. Ela falou que quando ela foi ser intercessora, ela ficou 40 dias, irmã, em jejum, em oração, para entrar esse processo de unção. Hoje, às vezes a gente acha difícil falar assim, essa semana vamos fazer o jejum, um dia o arroz, outro dia ficar sem o feijão, outro dia ficar sem o docinho, a gente acha difícil. Esther passou pelo processo de unção 1 ano. Nós precisamos nos purificar. Nós precisamos passar por esse processo de unção na nossa vida. Buscar o Senhor. Não precisa ninguém mandar a gente jejuar. Não precisa ninguém escalar que a gente tem que fazer jejum. É uma prática. É uma prática cristã a gente fazer o jejum, a gente ter a nossa rotina de oração, de leitura bíblica, de buscar. Se é que a gente tem que andar, se essa aqui é a verdade que nos liberta, como que a gente vai ser liberto se a gente não conhece? Então a gente tem que ler para a gente conhecer. E a palavra de Deus, o Senhor, o Espírito Santo, ele se revela a nós através da palavra, né? Olha que benção esse material. O Espírito Santo deu revelação para a pastora Cláudia. Olha quando nós estamos aprendendo com esse material. Quantas vidas, né, vão ser influenciadas, vão ser tocadas. O rei manda chamar Amã. O que o rei deve fazer a alguém que deseja honrar? A ênfase não está na honra de Mardoqueu, mas em o rei colocar Amã em seu lugar. Então, quando o rei fica sabendo de toda aquela trama, né, que Esther, Deus dá estratégia e sabedoria, que ela fala do jantar que ela vai servir, né, do banquete que ela vai servir, não conta nada para Amã. Então, chama Amã e pergunta para Amã. Olha, está acontecendo isso e isso. Se fosse você, o que você faria? Aí ele falava assim, a mulher dele até já tinha falado para ele fazer as forcas, eu mandaria enforcar. E aí o rei usa aquilo que ele falou contra ele e manda enforcar Amã e a sua família inteira, toda a sua casa. Então, a ênfase aqui não está na honra a Mardoqueu, no intercessor, mas em colocar Amã no seu lugar. Mardoqueu, que era o intercessor, ele não buscava honra. Ele defendia, ele intercedia ali pelo palácio. O intercessor de verdade é desprovido de ser visto por homem, de serem honrado. O que ele busca é ter seus clamores ouvidos. Então, nós, irmãos, nós aqui no mundo, a gente não precisa de aparecer, de nada não. A gente precisa é ter o nosso clamor ouvido. É isso que a gente precisa. Né? Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Tem que ser a glória do Senhor, né? É natural a honra chegar. A honra chega. O servo do Senhor, ele é honrado.
onde que o Senhor manda ele, que ele é usado, o Senhor dá honra para ele. Mas não fique atrás disso, não busque honra, não busque glória para si mesmo, né? Aqueles que buscam glória para si mesmo, eles vão cair. Salmo 31, versículo 1 diz: envergonhados e confundidos serão todos os seus inimigos. Você que está aqui nessa noite, buscando ao Senhor, trabalhou o dia todo, tirou o seu tempo para estar aqui, essa palavra é para você. Envergonhados e confundidos serão todos os seus inimigos. Em nome de Jesus, nós declaramos isso em nome de Jesus. Amã foi enforcada e toda a sua casa. O inimigo foi colocado debaixo dos pés. Existe uma sentença sobre as trevas. Amém? O Senhor Jesus já venceu a morte. E João 14 está falando assim, que na casa do meu pai há muitas moradas, vou preparar-vos lugar. Então, na casa do pai, ele não vai fazer as moradas, não, já tem as moradas. Amém? E a gente tem que pensar nas coisas do alto. Amém? Alguém quer comentar alguma coisa sobre essa lição de hoje? Nunca duvide da presença de Deus na sua vida, mesmo que por um tempo você pense que Deus te abandonou, que não está presente. Somente Ele é quem faz o ajuste, que dá as cartas, seja no trabalho, nos seus sonhos, nos seus projetos. Deus está presente. Como diz a Bíblia, mesmo que você se sinta só, parecendo que seu pai pode te abandonar, mas Deus não te abandona. O Senhor não nos abandona. Amém? Ainda fica coisa que a gente não guarda, né? Eu fiquei impressionado saber que o Amã é da descendência de onde? De Agar, né? Lá atrás, né? Interessante é que todo mal surge de um ato ilícito, né? De pecado. Isso sempre acontece, né? Sempre acontece. E esse não foi diferente. Eu já citei o caso dos 2 filhos de Ló, né? Que o caso do Ló foi os 2 filhos, foi incesto com as filhas, né? E na última lição nós aprendemos da ajuda de Deus, né? Sara tentou ajudar a Deus e deu Agar para Abraão. Onde é que está aí, ó? É impressionante, né? É impressionante isso. Agora, sobre os cantores, influenciador, quando eu batizei em 1965, vocês me seguram, tá? Estou para chegar a 65 anos, 60 anos de batizado. O pastor Bill Watson era um americano, ele deu um testemunho que a Ângela Maria, aquela cantora famosa, ela cantava no coro da Igreja Batista do Rio de Janeiro. Outro cantor famoso, que todo mundo lembra dele, Elvis Presley, também da Igreja Batista Americana, né? E sai e vai brilhar lá no mundo. Olha o perigo, né? Que as pessoas não vigiam, quando se vê, está lá servindo o inimigo, né? Então, que Deus abra os nossos olhos. Temos que estar vigilantes para não cair nessas armadilhas que o inimigo entrega, né? Quantos cantores deixa... Aquele cantor famoso, Oséias de Paula, ele teve umas propostas muito boas, ele quase deixou de cantar e foi cantar para o mundo, mas depois ele não aguentou e não foi. Então, nós temos que ter cuidado, principalmente os jovens, né? Porque o jovem bonito, canta bem, é um perigo. Alguém vê, nossa, mas esse rapaz está desperdiçado na igreja dos crentes. Isso pode acontecer. Que fala sobre Deus ser um pastor, né? E a gente foi também ali com eles a passagem sobre as 99 ovelhas, né? E aí eu dei o exemplo para eles, né? E aí eu perguntei, falei, quando a passagem fala de ovelhas, vocês acham que estão falando de ovelhas ou pessoas? E aí eles, pessoas. Eu falei assim, vocês conhecem então alguém que já saiu da igreja? E todos eles deram exemplo, apesar de ser negativo, né?
as crianças já reconhecem isso, né? Irmã, hoje de manhã, na hora que eu fui ler a palavra, o Senhor me levou a ler em Efésios 6, 10 a 18, que é sobre a armadura de Deus, né? E assim, é o que o pastor falou. Parece que eu já li tanto, mas hoje ela falou de uma forma diferente comigo, né? Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo, né, do inimigo. Então, assim, nós temos tudo, né, irmã? O capacete, né, o escudo, a nossa proteção é a palavra do Senhor, é o próprio Deus, né? Então, assim, muitas vezes a gente está até na luta e parece que o inimigo nos cega, nos ensurdece, e a gente parece que é uma amnésia, né? Que vem na nossa mente, sendo que está tudo aqui. Aquilo que te traz esperança. Do fogo, né? Do furacão. Eu queria só comentar que nessa parte final, quando fala que a rainha Esther, ela leu lá as crônicas, né, e tudo, leram para ela, né, e aí ela conta sobre a história lá de Mardoqueu e tal, que Mardoqueu, ele denunciou, né, quem estava tramando contra o rei. Então, teve alguém que viu a circunstância, ele não precisou falar nada, né. Então, além dele ser um intercessor, interceder pela rainha Esther, o Senhor estava intercedendo por ele também, para que ele fosse honrado também, para que ele não fosse morto na forca, e sim um inimigo dele. Então, quando a gente é intercessor, Deus intercede por nós também. Jesus Cristo é o nosso intercessor, né? Ele é o maior, ele deu exemplo em tudo para nós. Amém? Amém. Irmãos, nós fizemos uma dinâmica no início, né? Eu pedi, vocês receberam um cartãozinho amarelo, né? Amarelo é atenção. Então, nós colocamos o nosso ponto de atenção hoje na oração. E todos que estão aqui são intercessores. E eu falei que cada um poderia colocar o seu nome, porque, né, a gente viu Jesus orando, igual lá para Talita, né? Talita, como essa palavra está muito no meu coração, chamou pelo nome. E eu gostaria que essa semana a gente intercedesse por uma vida, por uma causa, por uma família. Então eu te convido a ir naquele varal e pegar a causa do seu irmão e levar para casa e dobrar os joelhos e jejuar e orar por essa vida essa semana. É o desafio para nós. Uma Aparecida não puder levantar, alguém leva para ela. Só não vale pegar o próprio. Vamos interceder, vamos fazer a oração intercessória. Pega o outro, o senhor vai levar. Perigo, então tá ali porque tá perigoso, né? A gente colocou a nossa causa ali. Os irmãos se sentem à vontade, podemos pegar uns dos outros ali, os irmãos chegar por último. Vamos pegar as causas uns dos outros, vamos lutar as lutas uns dos outros. Amém? E aí nós vamos fazer a nossa oração final de hoje, fazer nosso encerramento. Esse cartãozinho amarelo aí, ó, significa perigo, né? O irmão Itamar explicou. O pastor pegou? Quem colocou mais? Então pegou, eu pego e oro por dois. Terceiro, a gente intercede. Mas todo mundo só colocou um, né? Um cartãozinho. Pastor Júlio, vem orar conosco, o senhor pode vir? Vamos fazer uma oração agora de agradecimento. E, né, o pastor vai orar com a gente, agradecendo e encerrando essa aula de hoje. Convidando todos os que não vieram presencialmente hoje, que possam estar conosco na terça-feira. Terça-feira nós teremos surpresa aqui nessa aula. Amém? Glória a Deus. Quem está feliz com Jesus? Eu falei assim que essa escola é uma escola pentecostal. E na escola pentecostal os irmãos são animados, amém? Glória a Deus. Vamos orar aqui, depois elas oram também, não tem problema nenhum não.
Senhor nosso Deus e Pai, em primeiro lugar, Senhor, agradecemos a Ti, pois o Senhor é a razão de tudo. Nós viemos aprender, a interceder, a falar contigo, a orar, a Te buscar, a ter mais intimidade com Teu Espírito. Te pedimos, Senhor, que durante o decorrer dessa semana, quando nós estivermos ali orando, intercedendo pelo nosso irmão, que o Senhor ouça as nossas palavras, as nossas súplicas, e que essas palavras sejam atendidas, porque, Senhor, nós estamos fazendo aquilo que o Senhor nos ensinou. Oreis uns pelos outros para que sareis. Nós precisamos sarar não somente do corpo físico, mas precisamos sarar, Senhor, às vezes da nossa própria personalidade, que é falha, pecaminosa. Mas, Senhor, nós desejamos de todo o coração agradar a Ti, viver o melhor do Senhor e também ensinar para as pessoas que necessitam de orientação. Pai, que as nossas palavras estejam cada vez mais próximas a Ti, pois é isso que nós estamos querendo, buscar intimidade com Teu Espírito. E para isso, Senhor, nós estamos aqui nos esforçando para estarmos mais próximos. Pedimos, ó Pai, se achegue a nós, ouça as nossas súplicas e orações. Nós bem sabemos que o Senhor tem nos ouvido, nós bem sabemos que temos sido atendidos em muitas súplicas e muitos pedidos que nós temos feito no decorrer da nossa vida. Mas, Senhor, a intimidade contigo é algo que nós devemos buscar até o último suspiro de vida, porque assim, Senhor, nós sabemos que estamos Te agradando, nós temos orientação e sabemos como viver melhor conforme o Teu querer e a Tua vontade. Peço a Deus que o Senhor abençoe a todos que estão participando, sejam presencialmente ou às vezes através da internet, nos seus lares, na sua casa, através do celular ou do computador, não sei, mas o Senhor o sabe. Aquela pessoa que deseja buscar a Ti, ela está tendo, Senhor, através desse curso, uma condição melhor de entender, de aprender e de se achegar a Ti. Então, Pai, esse curso é um curso vital, pois nos une ao Criador. Ele nos traz para próximo de Ti. E se assim o for, nós sairemos daqui, Senhor, não com um diploma, mas o principal, com a presença do Espírito Santo em nossas vidas. E nós Te agradecemos por isso, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém.